Meu nome é Lucas, eu sou R1 da terapia intensiva pelo HT-CPET e eu vou apresentar aqui um pouco da fisiologia renal. Então, começando citando algumas funções dos rins, né? Eles são responsáveis ali pela regulação do líquido extracelular e da pressão sanguínea, então é um papel crucial ali dos rins e acaba impactando em vários órgãos, né? Torna ele um órgão super chave no funcionamento do nosso organismo. A regulação da osmolaridade, né, através da reabsorção de sódio, excreção de sódio, controla em grande parte por causa da excreção de sódio e da reabsorção. A manutenção do equilíbrio iônico, a regulação do pH através da produção de bicarbonato e da excreção de íons H+, a excreção de resíduos, como creatinina, ácido úrico, ácidos biliares, né? E a produção de hormônios, como, por exemplo, a produção de eritropoietina, ativação de vitamina D também, né? São algumas funções ali dos rins, só para a gente... E daí, não tem como eu explicar a fisiologia ali sem passar um pouco pela anatomia, né, do sistema urinário, principalmente pela anatomia vascular. Então, só dando um apanhado geral, a gente vai ter basicamente o sangue que vem irrigar o rim, né, e que vai irrigar os néfrons e os glomérulos, proveniente ali da artéria renal, né, que vem na aorta, passa pelo rim e é levado pela veia renal de volta à circulação sistêmica, né. Aí os ureteres se conectando até a bexiga e que expele daí o resultado final, né, da diurese, a urina pela uretra. Então, diminuindo aqui, né, indo para uma escala mais microscópica, ainda macroscópica, mas menor, a gente vai ter, então, a artéria renal chegando, se dividindo nas artérias aqui interlobulares, né, que vão acabar se dividindo nas artérias arciformes, depois de passar pelo glomérulo, e também se dividem para a vasa reta, que vai ser quem vai irrigar, basicamente, o parênquima renal, né, o córtex renal e a medula. Aqui daí tem uma representação do órgão funcional, da unidade funcional do rim, né, do néfron. Então, a gente vai ter a arteríola eferente vindo pelo córtex renal, se dividindo ali, se enovelando no glomérulo renal e saindo através da arteríola eferente, né, que vai acabar seguindo ali os túbulos, fazendo parte do processo de secreção e de reabsorção, e depois que passou ali, ela vai se dividir nas artérias arciformes e nas artérias na vasa reta, que vai irrigar por si só, por se dizer, o parênquima, né. Aí o néfron é composto daí pela cápsula de Bowman, né, que envolve o glomérulo, formando o corpúsculo de Malpighi, ou corpúsculo renal. Seguindo aqui, né, formando o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, na porção descendente e ascendente, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, que é a união de vários túbulos contorcidos distais que vêm de vários néfrons diferentes, né. Então, aqui é uma visão mais microscópica do glomérulo, né? A gente vai ter a arteríola aferente, trazendo o sangue da circulação sistêmica, se dividindo ali no glomérulo, no enovelado glomerular, e saindo pela arteríola eferente. Entre essas duas artérias, a gente vai ter o túbulo contorcido distal passando, e tem formando o aparelho justaglomerular, que mais para frente ali eu vou acabar explicando a função dele, né, na regulação do fluxo sanguíneo intraglomerular. Aqui tem uma outra representação, então, da arteríola eferente. Aqui dá para ver bem ela seguindo o processo, o túbulo, os túbulos do néfron, né? Então, lembrado aí que o filtrado glomerular, né, ele vai sofrer ao longo do néfron, vai sofrer alterações. A partir do filtrado vai ser reabsorvidas algumas substâncias,
e secretada as outras, né? Até que se tenha o produto final ali da formação da urina. Então, a respeito da formação do filtrado glomerular, então é um processo mais inespecífico, né? 20% de todo o plasma que passa pelo glomérulo, ele acaba sendo filtrado. Isso dá mais ou menos cerca de 180 litros ali por dia, né? Um máximo de 180 litros por dia, que se você transferir isso, vai dar aquela taxa de filtração glomerular que a gente geralmente usa, né, como normal, né? De 125 ml minuto, né? Varia de 80 a 125 ml minuto, basicamente, de plasma, né? E isso acaba formando, no final, né, 1,5 litros de urina que acaba sendo excretado. Então, mais de 99% do que é filtrado no glomérulo vai acabar sendo reabsorvido e 1,5 litros vai ser excretado pela urina. O processo de filtração, ele sofre interação de algumas forças ali, né, para que aconteça por si dizer. Aqui a gente vai ter basicamente a pressão hidrostática de dentro do capilar, né, que vai exercer uma força para fora do capilar. Contra essa força vai ter a pressão coloidosmótica do próprio líquido plasmático, das proteínas e dos íons que estão ali, por se dizer, que vão acabar tendo uma tendência de trazer esse líquido de volta para dentro da célula. E a pressão hidrostática na cápsula de Bowman também vai ser uma força contrária à filtração glomerular. Mas a gente sabe que a pressão hidrostática de dentro do glomérulo, né, dos vasos glomerulares, vai ser maior para que haja essa filtração. Então, daí, vão ter também algumas barreiras de filtração que vão impedir que alguns elementos do plasma saiam do conteúdo intravascular ali de maneira desregulada. Então, a primeira barreira se dá pelo endotélio do próprio capilar glomerular. Esse endotélio ele é fenestrado, né, e essas fenestras elas impedem que as células sanguíneas ali caminhem livremente para dentro do filtrado glomerular. Há também daí a membrana basal, que impede a filtração de algumas proteínas, e a última barreira seria a barreira podocitária, que são células que estão ali justapostas aos glomérulos, e elas acabam emitindo prolongamentos que envolvem basicamente a arteríola glomerular de maneira semelhante a uns tentáculos de um polvo, né? E elas impedem que algumas outras proteínas que não foram contidas pela membrana basal saiam do intravascular. O filtrado ele passa basicamente por fendas de filtração, que são espaços entre esses afilamentos dos podófilos ali, que fazem uma barreira mecânica, e também existe uma barreira de carga por esses podócitos, de uma carga negativa que acaba repelindo as cargas negativas das proteínas do lúmen capilar. Aí, agora, basicamente isso o processo, são algumas características ali dos processos de filtração, né, do processo de filtração. Agora a gente parte daí para a reabsorção tubular. Então, a reabsorção tubular vai ser o movimento ali da água e de alguns solutos filtrados que passaram para o lúmen dos túbulos de volta para o plasma, né? Algumas substâncias elas vão ser 100% reabsorvidas na medida do possível, que é o caso da glicose, né, e algumas outras, e outras são reabsorvidas de modo que variam a taxa de excreção delas, né? Conforme a concentração do plasma, ou conforme a volemia, conforme vários outros fatores que vão ser levados em conta para regular essa reabsorção. Então, aqui a gente tem o túbulo, né, e o lúmen tubular, aqui daí os capilares peritubulares, que vão estar sendo o caminho para que aqueles íons ou substâncias que estão no lúmen serem reabsorvidos, né? Eles vão atravessar as membranas daí apicais, né, e vão caminhar ou por dentro da célula,
para o líquido peritubular, para daí ser reabsorvidos para dentro do vaso. Então, aqui seria o lúmen tubular, onde está o filtrado glomerular, e aqui essa barreira são as células peritubulares que vão regular, basicamente, através de canais, ou que vão regular daí a reabsorção dessas substâncias. Então, alguns tipos de transporte, né, desses solutos vão ser divididos basicamente em mecanismos ativos, em que é gasto ATP, basicamente, para ser transportado algum íon, alguma substância de dentro do lúmen tubular para dentro da circulação, para de volta para a circulação, né? Os transportes ativos primários, né, que são basicamente uma bomba ali que vai gastar ATP para jogar algum íon para dentro, alguma substância para dentro da célula, e então ela ser reabsorvida, e transportes ativos secundários, que são também sim-porte e antiporte, então íons que vão ser reabsorvidos ou em troca de outros íons, ou junto com outros íons, né? As forças de movimentação passiva, daí algumas substâncias também, elas seguem esse tipo de passagem ali pelas células peritubulares, que vão basicamente por diferença de concentração, né? Pode ser uma difusão simples, o soluto simplesmente caminha para dentro da célula, ou facilitada, ele usa o auxílio de alguma proteína de membrana que vai acabar carreando esse soluto para dentro da célula, ou também diferença de potencial elétrico, né? Então a tendência seria sempre manter um potencial elétrico nulo, né, zero, e essa diferença de potencial vai acabar gerando a energia necessária para que de volta estabilize e esse íon seja transportado. E osmose, né, que é um mecanismo que a água vai ser reabsorvida basicamente junto com o sódio. Então, a reabsorção de água sempre, geralmente, vai se dar por conta disso, né. Aí eu vou passar um pouco sobre algumas das substâncias, dos solutos mais importantes, assim, porque não tem como a gente falar de tudo aqui em meia hora, mas a reabsorção de sódio é uma importância muito grande ali no rim, justamente por estar intrinsecamente relacionada com a reabsorção de água, né? Então, o sódio ele vai ser transportado para o interstício, né, pro líquido intersticial do rim, através da bomba sódio-potássio ATPase. Então, basicamente, o transporte do sódio do lúmen para dentro da célula vai começar diminuindo o gradiente de concentração do sódio dentro da célula peritubular. Esse sódio vai ser jogado para fora em troca de potássio, né, através do ATP, contra o seu gradiente de concentração, fazendo com que dentro da célula fique um gradiente menor de concentração, e esse sódio, a partir do momento que um canal permita que ele transite entre o lúmen e a célula, ele vai conseguir entrar livremente para a célula seguindo esse gradiente de concentração, né? Aí o sódio vai entrar passivamente, né? Os ânions podem seguir daí também o movimento do sódio, então alguns ânions vão junto com o sódio, a célula aproveita essa diferença do gradiente de concentração do sódio para absorver alguns ânions, justamente para manter o potencial eletroquímico do lúmen zerado, né? E aqui, daí no caso, a água vai seguir o movimento do soluto basicamente por osmose, né? Ela não vai depender de nenhum canal, nada, ela simplesmente vai se difundir ali. E a água e o soluto daí, conforme vão sendo reabsorvidos para a célula peritubular, vão acabar sendo jogados para o líquido intersticial e então reabsorvidos pelo capilar peritubular, que vai fazer com que essas substâncias retornem ali para a circulação sistêmica. Então, aqui algumas consequências da reabsorção de sódio: vai acarretar na reabsorção de água passivamente, vai aumentar o potencial negativo do lúmen, né, porque você está retirando uma carga positiva, aumentando a reabsorção de cloreto. Vai sobrar carga negativa ali dentro do lúmen e vai fazer com que esse cloreto acabe passando para dentro da célula peritubular, para que acabe da célula tubular, para que acabe anulando esse potencial eletroquímico. E a reabsorção de água vai aumentar a concentração luminal de ureia e cloro também, e cloreto, que vão ter reabsorções passivas daí também, né? Acabando, depois de concentrar, por não haver mais água ali, né, vai concentrar essas substâncias, e pelo gradiente
de concentração, ela vai acabar sendo difundida para dentro da célula tubular. Outra reabsorção, né, de uma substância interessante para a gente ver a reabsorção seria a glicose, né? A glicose, ela depende de uma proteína que empurre a glicose ali para dentro da célula, né? E também está atrelada à reabsorção de sódio, né? Ela aproveita esse gradiente que é gerado. É um simporte, basicamente é um simporte com sódio, né? Algumas outras substâncias também vão seguir esse mesmo simporte, né? Por exemplo, aminoácidos, fosfato, né? Lactato, sulfato, alguns íons ali, algumas substâncias mais compostas vão aproveitar esse gradiente gerado pelo sódio para entrar na célula tubular e então ir para o capilar peritubular. A reabsorção de glicose, então, ela está atrelada a esse transporte de membrana. Então, essa proteína transportadora de membrana. Então, o que vai acontecer é que se você tem algumas situações que, por exemplo, foi filtrada muita glicose para dentro do lumen tubular, essas proteínas vão acabar não dando conta de transportar toda a glicose para que ela seja reabsorvida. Então, a partir do momento que você passa esse threshold ali, ele vai acabar, a glicose vai acabar sendo excretada, né? Então, a gente sabe que o máximo ali, geralmente, valores de glicemia acima de 400 vão refletir em uma glicosúria. Aí, mais específico, os locais de reabsorção ali, a respeito dos locais de reabsorção, então a gente sabe que diferentes substâncias vão ser reabsorvidas em diferentes alturas do néfron, né, do tubo. No tubo contorcido proximal, o sódio é o íon de longe o mais importante a ser reabsorvido, junto com o líquido, né, com a água. E esse sódio sendo reabsorvido, na primeira porção, ele vai acabar colaborando para a reabsorção do íon bicarbonato, justamente para manter o equilíbrio eletroquímico ali no fluido tubular. O sódio uma carga positiva, o bicarbonato uma carga negativa, eles acabam sendo carregados para dentro da célula tubular para retornar à circulação, né? E na parte distal do tubo contorcido proximal, daí se torna o cloreto, o ânion que vai acompanhar o sódio nessa reabsorção. Aminoácidos e outras substâncias também são absorvidas no tubo contorcido proximal. A gente vai daí caminhando para a porção descendente da alça de Henle, então vai ser aonde 20% da água vai ser reabsorvida, juntamente com sódio e cloreto. A porção ascendente da alça de Henle, né, o tubo contorcido distal e o tubo coletor, eles, por definição, eles são porções que são impermeáveis à água. Então, vai ser reabsorvido sódio, vai ser reabsorvido cloreto, mas a água vai continuar dentro do lumen tubular. Isso vai acarretar numa concentração do interstício renal, porque vai entrar mais soluto para o interstício renal sem água, e vai acabar gerando um fluido hipoosmolar dali para frente, já que os íons estão sendo retirados e a água permanece ali dentro do tubo. Isso é importante para que, por exemplo, conforme você vai adentrando na medula renal, o interstício renal ele acaba ficando mais concentrado. Isso aí vai ser importante para o mecanismo de contracorrente, né? Que é quando quando o fluido hiposmolar chega no tubo coletor, ele acaba, por ação do ADH, e depois ali que eu vou explicar do ADH e vasopressina, ele acaba sendo transportado, abrem-se basicamente portões ali para a água passar de volta para o interstício renal, né? E essa concentração do interstício renal, para que a água passe depois, ela é gerada justamente pela porção ascendente da alça de Henle. Aqui eu vou fazer uma passagem rápida aqui sobre alguns mecanismos de regulação do sódio, né? Então tem a aldosterona, ela acaba sendo um grande hormônio ali que vai ser poupador de sódio. Ele vai ser estimulado quando vai ter uma queda da volemia, e justamente ali no aparelho justaglomerular vai ser detectada essa queda da volemia e vai ser estimulado por uma queda da taxa de filtração glomerular, vai ser estimulada a secreção, a produção de aldosterona, que vai acabar agindo no tubo coletor ali e no tubo contorcido distal, aumentando
os canais de sódio na membrana tubular, fazendo com que o sódio flua de uma maneira mais fácil para dentro da célula, fazendo com que, a partir do gradiente de concentração que é gerado pela bomba sódio-potássio ATPase na membrana, isso faz com que ele seja reabsorvido. Ele vai aumentar a atuação, então, da bomba de sódio e potássio na membrana basolateral também, gerando esse gradiente de concentração, fazendo com que tenha uma ação efetiva ali dos canais de sódio do lumen tubular para dentro da célula tubular. A angiotensina 2 vai ser um outro hormônio que vai agir ali diretamente nos canais de sódio da membrana. Ele vai, de primeira maneira, ele vai estimular a produção de aldosterona agindo de maneira indireta, mas ele também, por ação direta, acaba se ligando aos receptores AT1 ali da membrana luminal e aumenta a reabsorção de sódio. Vai aumentar a ação da bomba sódio-potássio ATPase de maneira semelhante à aldosterona e também da expressão de canais de sódio na membrana tubular, do lumen tubular, né? Ele vai estimular a secreção, então, de sódio para o líquido intersticial para promover a reabsorção ali para o capilar peritubular. A vasopressina ou ADH, então, ela vai agir sobre as células do tubo coletor, na porção final ali do néfron, colaborando para a expressão, né, de membranas, de proteínas transmembrana, que são as aquaporinas. Essas aquaporinas, então, elas vão servir como portões para que a água passe desse fluido hiposmolar que está passando no tubo coletor para dentro do interstício renal. E aí, de uma maneira mais simples, um processo mais simples agora, daí a secreção, né, de substâncias, que é basicamente quando uma substância ela é transportada diretamente do capilar peritubular para dentro do lumen tubular. Então, segue o caminho oposto, basicamente, do que a gente estava falando até agora. Então, substâncias como sais biliares, ácidos, algumas bases orgânicas, catecolaminas e uratos, eles podem sofrer tanto a filtração, e o que passa, que não foi filtrado, acaba seguindo o processo acaba atingindo a urina ali, através do processo de secreção. Isso faz com que eles sejam mais prontamente eliminados, assim, como são substâncias que tendem a ter um efeito negativo no organismo, né? E, de maneira mais importante, seria o potássio e hidrogênio, né, que vão ser os principais íons que são secretados no túbulo, ali no lumen tubular, para a formação da urina. Ambos ali são secretados através de um cotransporte daí com sódio no tubo contorcido distal, né? Seria, na verdade, um antiporte, né? O sódio é absorvido e gera um gradiente para que esses cátions sejam colocados de volta ao lumen tubular e sigam para a urina, para serem eliminados. Então, aqui tem um esqueminha, né, que mostra basicamente como a bomba sódio-potássio ATPase, ela acaba gerando um aumento da concentração do potássio intracelular na célula tubular, e através da expressão de canais de potássio, quando o sódio ele é reabsorvido, basicamente teria que ter um canal de sódio aqui para explicar melhor, ele entraria na célula, geraria um potencial eletroquímico que o potássio, daí saindo em direção ao lumen tubular, vai anular esse potencial eletroquímico e vai fazer com que o potássio consiga ser excretado de maneira eficiente ali através da secreção tubular. Outro íon ali de suma importância que é como a gente acaba excretando o H+, né, regulando o pH do organismo. Então, o bicarbonato ali que chegou até o lumen tubular, né, que foi filtrado, junto com íons H+, eles acabam formando o ácido carbônico, e é uma reação, ele acaba dissociando ali por estar dentro de uma solução. A partir do efeito da anidrase carbônica, que é uma enzima ali que geralmente atua no tubo contorcido proximal, ele vai se dividir em gás carbônico e água, que podem ser reabsorvidos mais facilmente. Dentro da célula tubular proximal ali, vai ser formado novamente o bicarbonato para ser jogado para a circulação de novo, e o íon H+ vai ser separado nessa reação para ser secretado de novo para dentro do lumen tubular e para sim seguir o curso dele para a urina.
Isso também, de maneira semelhante ao que acontece com o potássio, é gerado através de um gradiente eletroquímico que o sódio gera ao entrar para dentro da célula tubular. Né? Então, segue o mesmo esquema de antes. A bomba sódio-potássio ATPase acaba gerando o gradiente de sódio, o sódio entra aqui na célula tubular e acaba jogando o H+ para fora. Então, basicamente, seria isso para um resumo ali da fisiologia renal. Claro que tem vários assuntos ali que, por si só, eles dariam uma aula inteira, mas foi alguns pontos ali importantes que eu achei que dava para ajudar, para trazer ali. Parabéns pela aula, Lucas. Bom, falar de fisiologia renal não é nada fácil, né? É um tema bastante complexo. Os meus comentários vão ser mais em relação a como que a gente aplica aplica a beira-leito tudo isso, né? Como que isso ajuda a gente a interpretar o nosso doente e fazer as nossas intervenções que precisam ser feitas. Acho que, como você explicou, antes de tudo, a gente tem que entender que é o rim que faz todo esse controle hídrico, né? Ele que controla a excreção de água, que controla o nosso volume circulante, é ele que faz esse controle eletrolítico, que também vai interferir no controle hídrico, e também ele que faz esse controle ácido básico, né? Basicamente, ele faz esse controle do volume circulante através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, através da secreção de ADH e também através do sistema nervoso simpático, né? Quando a gente tem, como o Lucas explicou, uma redução do volume circulante, uma redução da pressão arterial, a gente tem ativação de todos esses sistemas para tentar que a gente tenha mais reabsorção de água, menos excreção de água. Então, como que funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona? As células ali do aparelho justaglomerular, elas vão sentir essa diminuição de volume, essa queda de pressão. Então, isso vai gerar, como ele explicou, o rim, ele produz renina, é um hormônio, né? A renina é produzida, secretada pelo rim. Então, quando o rim, ele sente que a gente tem essa queda de volume, começa a produção de renina, a liberação de renina, que vai favorecer a angiotensina também a liberar aldosterona, e isso vai fazer vasoconstrição, isso vai aumentar a reabsorção de água, consequentemente, aumenta a reabsorção de sódio, e a gente tenta regular e melhorar esse volume circulante, evitar de que essa água seja excretada. Como entrou um sódio a mais, a gente tende a perder potássio, então, consequentemente, perde potássio ou H+, então o paciente tende a alcalose. O sistema simpático também é ativado, fazendo vasoconstrição arteriolar para tentar manter uma taxa de filtração glomerular e também aumentar a reabsorção de água. E, consequentemente, quando a gente tem uma redução do volume circulante, a gente tem um aumento da osmolaridade sanguínea. Esse aumento da osmolaridade sanguínea é também sentido, e isso estimula a liberação de ADH, de vasopressina, lá pela hipófise posterior. Então, a vasopressina ou ADH, ela vai atuar lá no ducto coletor pelas aquaporinas, favorecendo a reabsorção de água para tentar melhorar a osmolaridade sanguínea, né? Esses são os principais mecanismos que o rim tem para tentar controlar o volume circulante. Além disso, tem liberação, quando o paciente está muito congesto, a gente também tem liberação de peptídeo natriurético atrial, cerebral. Isso também vai diminuir a reabsorção de água, de sódio, também acaba fazendo controle. A gente tem óxido nítrico, prostaglandinas, desculpa. Enfim, várias coisas que vão ajudar, mas principalmente entender bem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ADH e vasopressina, sistema nervoso simpático e todos esses outros mecanismos. Então, a gente tem que entender que ele filtra, que ele reabsorve e que ele secreta.
né? Ele faz principalmente o controle de sódio, de potássio, de fósforo, de cálcio, de BIC, né? O rim, juntamente com o pulmão e sistema tampão, eles que regulam a parte ácido básico do corpo. Também lembrar que ele é um órgão endócrino que produz vários hormônios, além da renina, ele também produz calcitriol, que estimula a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal, também produz eritropoetina, que estimula a produção de eritrócitos pela medula óssea. Você vê que a maioria dos pacientes que têm doença renal crônica, eles tendem a ser mais anêmicos, né? Então, acho que dessa parte de controle de volemia, eu acho que o que vocês precisam entender são bem esses conceitos, ter isso bem fácil na mente, no raciocínio. Outra coisa que eu acho que é importante também vocês saberem é onde que são absorvidos ali, como o Lucas mostrou, onde que é principalmente reabsorvido sódio, potássio, BIC, e onde que os principais medicamentos que a gente faz para o paciente atua ali no néfron, né? No túbulo contorcido proximal é onde tem absorção de mais ou menos 70% de sódio, de potássio e de água, tá? No túbulo contorcido proximal, o principal diurético que age ali é a cetazolamida, tá? E no túbulo contorcido proximal também é onde acontece a reabsorção de bicarbonato. Na alça de Henle é onde age principalmente os diuréticos de alça, né? Furosemida. No túbulo contorcido distal é onde age os tiazídicos. O túbulo contorcido distal é responsável principalmente pela excreção de potássio. Então, uma das principais causas de hipocalemia são os diuréticos tiazídicos, principalmente a hidroclorotiazida. E no ducto coletor é onde age principalmente o ADH, a vasopressina, a aldosterona, e então é onde vai agir a espironolactona. Então, quando a gente entende onde que tudo isso é reabsorvido ou excretado, faz sentido quando a gente tenta fazer, por exemplo, acho que alguns de vocês já presenciaram, quando a gente faz triplo bloqueio, quando a gente tenta bloquear toda a alça de reabsorção de água. Às vezes o paciente que já usa furosemida há muito tempo, ele acaba que você faz furo, faz 1 miligrama por quilo, depois faz 2 miligramas por quilo, e esse paciente não dá certo. Então, você tem que bloquear toda a alça. Quando você entende isso, onde cada coisa é absorvida, acho que isso fica mais fácil. Que mais? Deixa eu pensar mais o que tinha. Vocês entendem, né, por que a creatinina é uma das formas que a gente tem de estimar, de medir a taxa de filtração glomerular, que a creatinina é um produto de metabolismo, né, de creatina muscular, que é produzida constantemente, lógico que tem prós e contras, né, não seria o ideal para a gente medir a função renal pela creatinina, mas é uma substância que é produzida constantemente e que ela não é metabolizada, ela não é reabsorvida, então é uma maneira que a gente tem de estimar a função do rim.